A Fundação Reviver é o trabalho de assistência social da Igreja Pentecostal Deus é Amor. Deus é amor. Academia Águias de Oração, planos de jejum e oração da meia-noite, a fonte de fogo. Se inscreva já. Então vamos lá, primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Tessalonicenses. Louvado seja Deus. Amado ouvinte, você que tem a sua Bíblia, abre conosco também a sua Bíblia em 1 aos Tessalonicenses, o capítulo 5 e o versículo 17. Quem achou, diga amém. Versículo 17 diz assim: orai sem... Vamos lá, fala comigo todo mundo junto. Orai sem cessar. Amém. Podem sentar agora. Glória a Jesus. Fecha as suas Bíblias. Não fecha não. E podem bater palmas para Jesus, dando glória a Deus. Tem que ter glória. Sem glória a Deus não vai não. Tem que ter glória a Deus. Orai sem cessar. Fala com a pessoa do seu lado aí. Ore por toda a vida. Oração para a vida toda. Está entendendo, meus irmãos? Está vendo o que significa esse versículo? Orar sem cessar. Orar sem cessar é orar pela vida toda. Ou fazer orações para a vida toda. Todos os dias. Quantas vezes nós encontramos pessoas que faz 1, 2, 3 orações e já acha que é o suficiente, já acha que não precisa orar mais. Quantos crentes, meus irmãos, que quando estão como novos convertidos, estão na oração, estão clamando, estão orando, mas passa 1 ano, 2 anos, ele perde aquele ritmo da oração, achando que já não precisa mais orar. Mas a Bíblia diz, o apóstolo Paulo escreveu, através da revelação do Espírito Santo, que nós devemos orar ou seja, orar para a vida toda. O que é isso, orar para a vida toda? Oração para a vida toda. Orar a vida inteira. É orar sem cessar. Amém, Jesus? Quantos exemplos de homens e de mulheres que nós vemos ao longo da nossa vida, pessoas que estão em oração todos os dias e não aprendemos com este exemplo. Achamos que aquele homem ora porque ele tem um chamado. Eu sou diferente. Mas este chamado para a oração é para todos. É para mim, é para você, é para o grande, é para o pequeno, até para as crianças também. Até para as crianças, o ministério da oração. Orai sem cessar significa oração para toda a vida. Enquanto você tiver fôlego de vida, orai sem cessar. Quem ora todos os dias, faz assim com as mãos. Ah, quantas mãos que não levantaram. Ah, quantas mãos que levantaram com dúvida. Deixa eu levantar, porque senão o pastor vai chamar a minha atenção. Não vou chamar não. Não vou chamar a sua atenção não. Porque a própria palavra ela te repreende. A própria palavra nos ensina. Glória a Jesus. Irmãos, se nós queremos ter grandes vitórias em nossas vidas, o segredo está na oração. Graças a Deus, esta temporada de oração que nós estamos fazendo pela manhã, graças a Deus, todo santo dia tem irmãos e irmãs que estão orando aqui comigo, porque esse mesmo entenderam que deve haver oração sem cessar, oração sem parar. Não importa se você já tem 30 anos de crente,
e você já tem 30 anos que vem orando. Se tem 30, vamos chegar aos 60 então. E não vamos abandonar a oração, meus irmãos. E ainda mais quando você ora. Quando você ora orações para o avanço do reino de Deus. Irmãos, existem várias ferramentas, várias armas que são para o avanço do reino de Deus. Por exemplo, uma evangelização é uma administração para o avanço do reino de Deus. Quem é a favor do reino de Deus avançar? Levante as mãos. Será que todos é a favor para que o reino venha avançar? Se você não é a favor do reino, você é contra. Você é contra. Está vendo aí, ouvintes? Se você não é a favor, você também é contra o reino de Deus. O próprio Jesus disse, porque os discípulos vieram até Jesus e disseram: Jesus, nós encontramos uns homens expulsando o demônio em seu nome. E Jesus falou o quê? Quem sabe? Quem não é contra nós é por nós. Quem não é contra nós é por nós. E você que não é para o reino de Deus, então você é contra o reino de Deus. Os ouvintes que estão ouvindo também. Se você não é a favor do reino de Deus, você é contra o reino de Deus. Mas o que eu estou fazendo que eu sou contra o reino de Deus? Você não está aqui. A primeira coisa, você não está congregando, então você é contra o reino de Deus. Você não está orando, então você é contra o reino de Deus. Você não está jejuando, então você é contra o reino de Deus. Você não está ajudando a avançar o reino de Deus, então você é contra o reino de Deus. E que tudo aquilo que é contra o reino de Deus saia do nosso caminho, em nome de Jesus. Porque tem coisas, meus irmãos, que são como uma pedra de tropeço para atrasar o avanço do reino de Deus. Quem não é contra nós, disse Jesus, então é o nosso favor, está do nosso lado. E como eu disse, existem várias administrações que ajudam no avanço do reino de Deus. Uma visita no hospital avança o reino de Deus. Uma visita ao membro que desviou ajuda o avanço do reino de Deus. Uma ajuda que você faz na obra do Senhor, tudo que você fizer na obra do Senhor avança o reino de Deus. Amém, Jesus? Mas tem uma coisa, preste atenção, tem uma coisa que é a melhor de todas, uma coisa que o crente faz, que é a melhor de todas para avançar o reino de Deus. O que é? Quem sabe? Oração. Orar é uma das melhores coisas que o crente pode fazer para avançar o reino de Deus. Sabe por quê, meus irmãos? Porque quando o crente ora, Deus responde. E quando Deus responde a sua oração, o reino do Senhor avança. Quem acredita, diga amém. E nós precisamos, amados meus irmãos e irmãs, enfatizar neste assunto. Nós precisamos enfatizar nesse tema que é a oração, meus irmãos. O que é enfatizar? É dar mais atenção a este tema, oração. Sim, todos os temas são importantes, mas vamos enfatizar, vamos dar mais atenção à oração. E eu tenho a certeza, se o crente, se o membro desta igreja, se os obreiros dessa igreja começar a dar atenção à oração, começar a dar atenção, meus irmãos, Deus vai trazer as almas e o reino de Deus vai avançar nesta terra. Vai avançar, meus irmãos.
Quantas pessoas entram por estas portas e não foi você que evangelizou, não foi você, meu irmão, que evangelizou, não foi eu que evangelizou, mas por causa das orações, o Espírito Santo traz as almas. A Bíblia diz que o fim do mundo é a ceifa. Satanás é que semeou, mas o ceifeiro são os anjos do Senhor, para colher as almas que pertencem ao Senhor, para colher as vidas que pertencem ao Senhor. Quantas almas chegaram nesta igreja, mas ninguém, não foi você, não foi eu que evangelizou, não foi você, não foi eu que convidou, mas o Espírito Santo trouxe aqui. Foi ou não foi, igreja? É ou não é, igreja? O próprio saudoso missionário, leia a biografia do missionário, você vai ver como que ele se converteu. Ninguém levou ele para a igreja, não foi a mãe dele, não foi a irmã dele, não foi a tia dele, não foi ninguém que pegou na mão dele e arrastou ele para a igreja, não. Leia a biografia dele, você vai ler que ele saiu de uma balada de madrugada, bêbado, emborrachado, que é bêbado, né, cachaçado, e estava tombando, saindo de uma balada, tantas horas da madrugada, e de repente ele encontrou uma porta aberta. Ele achou que era um bar e entrou na porta. Quando ele entrou, era a igreja, era uma igreja, e ali o Espírito Santo trouxe ele para aquela igreja onde ele aceitou Jesus. Deus preparou ele e ele fundou esse ministério na oração. É na oração que nós vamos avançar o reino de Deus. Então, se você não quer orar na igreja, você está contra o reino de Deus. Se você não quer fazer as campanhas de oração, você está contra o reino de Deus. Se o pastor chama para oração, você não vem para oração, você está contra o pastor e contra o reino de Deus também. Mas se você tira aquele seu tempo, mesmo que seja lá no seu trabalho, mesmo que seja lá na sua casa, você tira o seu tempo para orar a Deus em favor desta igreja, em favor das almas, em favor deste ministério, em favor do avanço do reino do Senhor, então você é a favor do reino de Deus. Glória a Jesus. Quem diz glória a Deus? Quem é a favor do reino, diga amém. E os ouvintes, será que os ouvintes também é a favor do reino? Ou será que os ouvintes também são contra o reino de Deus? Hein, meus irmãos? Glória a Deus. Você que é a favor, você está orando. Aleluia, você está clamando em nome de Jesus Cristo. A Bíblia diz: orai sem cessar. É todos os dias, meus irmãos. Orar sem parar, para a vida toda. Deus quer, é um mandamento de Deus. Deus quer que nós oremos. Quem diz glória a Deus? São Mateus capítulo 6, versículo 6 diz: mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora o teu pai que está em oculto, e o teu pai que vê secretamente te recompensará. Se não ora, como é que Deus vai recompensar se você não ora? Será, meus irmãos, que eu tenho que estar puxando as suas orelhas? Vamos orar, meus irmãos. Vamos orar, jardim de oração. Vamos orar, círculo de oração. Vamos orar, mocidade. Vamos orar, obreiros. Vamos orar, membros. Será que eu tenho que ficar a vida toda puxando a sua orelha, chamando a sua atenção para a oração? Não, meus irmãos. Cada um tem que ter a sua responsabilidade na oração para com Deus. Tem que ter o compromisso na oração para com Deus. A Bíblia está dizendo: ore ao Pai, Ele que vê secretamente,
te recompensará. Mas se você não ora, nem secretamente, quanto menos na presença de outros. Tem crente que nem na igreja ora. Quando ele está longe, pior ainda. Pior ainda. Ainda tem aqueles, né? Que quando chega na igreja, ele olha, opa, o pastor está lá. Aí ele vai orar, ele vai ajoelhar assim, ó. Ele vai bem devagarzinho, só para o pastor ver ele que ele está ajoelhando, ó. Vai bem devagarzinho, até faz assim, ó. Aleluia. O pastor vê que ele está orando. Mas esses assim são aqueles que na sua casa não ora nada. Ora para se amostrar. Está entendendo? Aleluia, glória a Deus. Então, meus irmãos, vamos ter um compromisso. Ore para o crescimento do reino do Senhor aqui na terra. Ora para Deus salvar as almas. Ora para Deus transformar as vidas. E não somente ora para os perdidos, mas ora para os que estão dentro também. Porque muitos vêm e não conseguem ficar, porque o diabo luta contra eles. E a nossa responsabilidade é orar também em favor dos novos convertidos. É orar em favor dos novos batizados, que são os novos membros. É orar em favor dos obreiros também, dos membros da igreja. Mas quando muitos vêm à igreja, só quer orar pedindo carro, pedindo casa, pedindo dinheiro, pedindo isso e aquilo, vai falando que Deus não vai te ouvir. Deixa Deus falar no seu coração. Como é que Deus restaurou a vida de Jó? Como? O que ele fez? Não foi orando para os seus amigos? Foi ou não foi? Foi orando para os seus amigos. Ele perdeu tudo. Em Jó capítulo 1, perdeu tudo. Ele restaurou tudo no Jó 42, no último capítulo. Mas e aí, o capítulo 2 até o 41, o que aconteceu? Ele perdeu foi muito tempo. Porque se lá no capítulo 1 ele tivesse orado também para os seus amigos, Deus já teria restaurado tudo. Eu penso, quem entendeu, diga amém. Porque a oração faz Deus mudar a situação. A sua oração faz Deus mover as mãos. Talvez a mão de Deus está apontada lá para os Estados Unidos. Vou abençoar Barack Obama, lá nos Estados Unidos. Aí tem alguém aqui em Batiba, orando, jejuando. Deus faz o quê? Ele vira a mão dele e aponta a mão dele para aquela pessoa que está orando aqui também. Mas se você não estiver orando, como é que Deus vai te recompensar? Como que Deus vai te recompensar, meu irmão? Como que você vai receber as recompensas de Deus se você não tem aquele compromisso na oração? Começa uma campanha. Agora eu vou fazer. Agora sim. Fazer uma campanha de 7 dias de oração. 1, 2, 3, quebra. No terceiro dia já não aguenta mais orar. Agora eu vou fazer jejum. 1 semana de jejum. Quando dá 11 horas a barriga já ronca, ele já vai comprar coxinha. Não, meus irmãos, como que você vai vencer? Como que você vai vencer dessa forma? Tem que sacrificar, meus irmãos. Davi falou: eu vou orar, eu vou jejuar até minha carne se secar. Sabe o que é isso? Emagrecer de tanto jejuar. Davi falou isso. Davi falou isso. Vou jejuar, vou orar até minha carne se secar. Aleluia, glória a Deus. Mas quantos de nós começam uma campanha de 7 dias de oração, no segundo dia já quebra? Oh meu Deus, me perdoa, eu sou tão fraco. Chega de falar que você é fraco, meus irmãos. Chega de falar. Isso aí é o diabo que fala na sua mente. Fala na sua mente. Você vai lá, ó o que o diabo faz. Olha o que o diabo faz, presta atenção. Isso não estava na mensagem não, mas vou te ajudar aqui. Olha o que o diabo faz. Você vai lá e cai em pecado. Aí o diabo fala assim: você é fraco. Aí você vai e faz oração: Senhor, eu sou fraco, me perdoe. Sou fraco, Senhor. Pronto, Deus te perdoou.
Aí você vai cair de novo. Ah, eu caí porque eu sou fraco. É o diabo colocando na sua mente que você é fraco. Porque quando você fica na mente falando que você é fraco, aí você fica caindo toda hora, porque você acha que você é fraco. Não é Deus que fala, não é a Bíblia que fala: sois fortes pela palavra e já venceste o maligno? Sois fortes pela palavra e já venceste o maligno. Mas você fica assim: eu sou fraco. Aí vai lá, cai. Aí você começa a campanha de oração e jejum, quebra o jejum, quebra a campanha. Eu sou fraco, eu não aguento. Eu não aguento fazer. Por quê? Porque você fica a vida toda falando que você é fraco. Você é fraco, igual aquela galinha da Angola. Tô fraco, tô fraco, tô fraco. É, meus irmãos. Não, meus irmãos, esquece disso aí e se baseia. Fica de pé na palavra de Deus que diz: vós pela palavra sois fortes e já venceste o maligno. Glória a Deus. Já venceste o maligno, sois fortes. Você é forte para fazer campanhas de oração. Você é forte para fazer campanhas de jejum. Amém, Jesus? Irmãos, tem muitas pessoas que me comunicam para dar instruções de como orar e de como proceder na oração. Tem uma senhora lá na Bahia que me ligou e falou: pastor, como eu faço? Aí eu passei para ela: faz assim, 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 assim. Mas pastor, eu não vou conseguir fazer esse jejum de Esther 3 dias. Pastor, olha só, irmãos, olha o que é a pessoa ser forte e vencer o maligno. A mulher, toda vez que jejua 3 horas por dia, das 6 às 9. Por quê? Preste atenção, preste bem atenção. Por que ela jejua pouco? Jejuava. Porque ela venceu. Por que ela jejuava pouco? 3 horas. Porque o médico falou assim: você tem diabetes, você tem que comer a cada 3 horas. Ai, eu estou com diabetes. Eu tenho que comer. Eu não posso. Ela chega na pastor, eu não posso jejuar porque eu tenho diabetes. E tem milhares assim, tá? Tem milhares assim. Ela é de uma igreja, eu não vou falar o nome da igreja, lá na Bahia. Pastor, eu não posso jejuar porque eu tenho diabetes, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Vai falando que você tem, vai falando que você tem. Eu tenho isso, tenho aquilo. Eu falei: não, senhora, a senhora quer fazer? Eu não vou ficar perdendo meu tempo. A senhora quer seguir as regras? A senhora quer ser liberta? Então a senhora vai fazer. O que eu tenho que fazer? Todo dia, meia-noite, por 90 dias, levanta para orar. 3 meses. 3 meses, 90 dias, levanta para orar. Entre a meia-noite e as 3 da madrugada, levanta para orar. Pelo menos 40 minutos. Ela começou. Pastor, e agora? Agora você vai fazer o jejum de Esther. O que é isso, pastor? 3 dias sem comer, sem beber. Pastor, você quer me matar? Não. 3 dias de jejum, sem comer, sem beber. Pastor, eu tenho diabetes, pastor. Se eu ficar 3 horas sem comer, eu desmaio, pastor. Falei: vamos ver, faz o jejum de 3 dias. Passou-se um tempo. A mulher não ligou mais. Falei: será que a mulher morreu? Glória a Deus. Um dia desse eu estava aqui na igreja, no escritório, ela me ligou: pastor, eu consegui, pastor. 3 dias de jejum. Eu levantei da cadeira e dei glória a Deus. Uma mulher que não podia ficar sem comer 3 horas por causa da diabetes, fez um jejum de 3 dias sem comer, sem beber. Está entendendo, meus irmãos? E ela falou: pastor, eu não senti fome, eu não senti fraqueza, eu não desmaiei, eu não sei onde é que foi parar a diabetes. Só sei que eu fiz 3 dias de jejum, sem comida, sem beber, nada. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, isso é você vencer o maligno.
fica aí falando que você é fraco. Quanto mais você fala que é fraco, mais fraco você fica. Mas quando você basear na palavra, vós sois fortes, você vai vencer todas as batalhas. Quem dá glória a Deus por isto? Então, meus irmãos, não quebra as suas campanhas, não. Coloca aí uma meta. Vou fazer jejum tantas horas, tantos dias de oração e de jejum. Nós estamos orando aqui. O irmão João Batista está comigo todo dia também, algumas das irmãs. Nós estamos orando aqui todos os dias. Irmão João Batista, 1 hora é pouco, não é? 1 hora é pouco demais. Quando a gente começa a esquentar a oração, já deu 1 hora de oração. Dá vontade de orar mais. Por quê, meus irmãos? Que Deus vai fortalecendo na oração. Deus, você vai fazendo um upgrade, você vai atualizando a sua vida de oração, meus irmãos. Mas você fica aí pondo desculpa. Eu não posso porque eu trabalho. Eu não posso porque eu estou doente. Eu não posso porque eu estou morrendo. Esse aqui estava morrendo também. E orou, e Deus deu mais 15 anos de vida para ele. Quer mais? Eu não estou morrendo, você não está morrendo, nós não estamos morrendo. O homem que estava morrendo orou e Deus respondeu. Quanto mais você que está vivo, são, saudável, tem mais força para orar. Mas fica aí falando desculpa, arrumando desculpa para não orar, arrumando desculpa para não jejuar. Meu estômago dói. Você não quer ser curado? Eu não aguento ficar de joelho tanto tempo. Eu não aguento orar, eu não aguento fazer isso. Até quando você vai ficar nesse não aguento aí? A Bíblia diz: orai sem cessar. Isso significa oração para a vida toda. Seja você 10 anos, 20 anos, 30 anos de idade, 50 anos de idade, 80 anos de idade, 90 anos de idade, orai sem cessar para a vida toda. Tem vezes, irmãos, que eu não quero nem ir para casa, porque eu sempre vou depois do jejum, lá para as 2, lá para as 3, eu vou para casa, almoço e volto para a igreja, todo dia. Às vezes não dá nem vontade de sair do jejum. Às vezes, irmãos, você não vai saber que você está jejuando enquanto você não sentir fome. Só que tem gente que começa a jejuar com 30 minutos, já dá fome nele. 30 minutos já dá fome nele, irmãos. Meu Deus do céu. Já quebra o jejum. Eu não aguento jejuar. E as cozinheiras então? As irmãs que cozinham. Pastor, eu não posso jejuar porque eu sabe que eu tenho que provar a comida, né? Provar a comida sim, agora comer a comida não. É diferente. Você pode provar a comida, amém? Tem gente que fala assim: não vou jejuar não, porque eu trabalho, eu tenho que escovar os dentes. Escova o seu dente, não vai quebrar o seu jejum, amém? Quem diz glória a Deus? Tem outra mulher também que pediu instrução de como fazer o jejum de 3 dias. Passei para ela a instrução. Meu Deus do céu, ela falou: pastor, toda vez que me dava fome, eu fechava o olho assim, e ficava pensando em Deus, esquecia da comida. E Deus sustentava. A mulher fez 3 dias de jejum. Diz ela, quando o estômago dela começava a apertar, né? Deu 12:30, deu 6 horas, hora de comer, ela fechava o olho, sentava no sofá ou deitava na cama, ficava pensando em outras coisas de Deus e a fome ia embora. Você também pode, meu irmão. Você também pode, minha irmã. E eu tenho uma certeza que Deus pode fazer na sua vida. E quando você faz isso para o reino de Deus, Deus te recompensa. Quando você ora para o reino de Deus, Ele te recompensa. Aleluia. Quantas vezes, meus irmãos, nós temos orado para Deus abençoar a igreja, e Deus abençoa nós também.
Deus abençoa você também. Olha aqui, se você começar a orar em favor da igreja, para o crescimento do reino de Deus, Deus vai te abençoar mais e mais. São Mateus capítulo 6, versículo 9 diz: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Agora preste atenção nisso: venha a nós o teu reino. Ore para o reino de Deus. Ore para o avanço do reino de Deus. Quem orou para Deus abençoar a igreja hoje? Quem já orou hoje? Está vendo? Está vendo? Você chegou na igreja, você orou para o seu esposo, para ficar mais bonito, ficar rico. Você orou para a sua esposa. Você orou para o seu pai, para a sua mãe. Você orou para todo mundo. Esqueceu de orar para o pastor. Quem orou para o pastor hoje? Aí, tá vendo? Dá para contar no dedo as mãos. Esqueceu de orar para o pastor da igreja. Esqueceu de orar para a diretoria da igreja. Esqueceu de orar para a administração da igreja. Esqueceu de orar para a irmã que está do seu lado aí também, né? Esqueceu de orar para Deus avançar o reino. E aí você orou só para você. Orou só para você, está entendendo? Ore também para o reino de Deus. Ore para Deus avançar. Ore para Deus derrubar todas as forças do diabo que luta contra a igreja. Ora, irmãos, ora para Deus calar a boca daqueles que passam na frente da igreja falando mal da igreja. Ora, pode orar. Aquele que sai da igreja e sai falando mal da igreja, ora para Deus, calar a boca deles. Deus faz, meus irmãos, Deus faz, porque Deus é amor, mas é justiça também. Quem não é a favor da obra é contra a obra de Deus. Quem está falando mal da obra de Deus é contra o reino de Deus. E quem é contra o reino de Deus é contra Deus, porque o reino é de Deus. Hora que você vai ver Deus abençoando a tua vida também. Glória a Jesus. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Que a vontade do Senhor venha a ser feita. E qual é a vontade do Senhor? Estabelecer o reino dele na terra. Essa é a vontade de Deus. Mas para isso nós temos que estar orando. Jesus nos ensinou: quando orareis, assim ore: Pai nosso que estás no céu, venha a nós o teu reino, para que o reino do Senhor venha avançar nesta terra. Quem entendeu, diga amém. De todo empreendimento espiritual, a oração para o avanço do reino de Deus é a mais, como é que eu posso dizer essa palavra? Galardoadora. Se você empreender, investir na oração para o reino de Deus, Deus vai te recompensar de uma tal forma. Aí muita gente fala assim: os pastores é rico demais. Pastor é rico demais. Missionário Davi Miranda, quando ele estava vivo, né? Hoje está na glória de Deus. O povo falava mal do missionário. É rico demais, é muito dinheiro. Mas você já pensou quantas horas ele gastou de joelho orando para o avanço do reino de Deus? E o que diz a Bíblia? Buscai o reino de Deus primeiro, a justiça, e assim tudo que lhes será necessário será acrescentado. Que eles são ricos porque eles têm uma paixão pelo reino de Deus. E aquele que tem uma paixão pelo reino de Deus, as demais coisas lhe serão acrescentadas. Aí tem um pastor da África. Ele tem a segunda maior igreja da África. Quando lota, dá 200.000 pessoas. Esse camarada é rico demais. As terras que ele tem é maior do que a região de Ibatiba. Inclusive, aquela terra se chama
terra de Canaã, porque ele comprou e falou: aqui é terra de Canaã. Ele nomeou aquele lugar terra de Canaã. Veja o tamanho da igreja dele. E aí fizeram uma pesquisa: o pastor mais rico da África é este. Cuida do reino de Deus, você vai ver Deus se prosperar também. Ah, mas pastor, ele ficou rico porque ele vem usando a fé para ganhar dinheiro. Nada disso. Olhe o tanto de milhões de almas, de vidas que estão se chegando a Deus por intermédio dele. Deus está abençoando ele. Deus está abençoando ele a cada dia que passa. E meu irmão, se você começar a orar para o avanço do reino de Deus, se você começar a investir para o avanço do reino de Deus, se você começar a empreender o seu tempo, a sua oração para o reino de Deus, certamente a Bíblia não se engana, Ele te recompensará também. Ele te recompensará também. Porque Jesus diz: aquele que procura salvar sua vida, perder-se-á. Mas aquele que perde a sua vida pelo amor de Deus, então esse a salvará a sua vida. Jesus disse mais ainda: aquele que deixar tudo, pai, mãe, irmão, tio, primo, tudo que quiser, deixa tudo para trás, pelo meu amor, para me seguir, eu darei 100 vezes mais aqui nesta terra. E na vinda vindoura, eu darei a vida eterna. Comece a se preocupar com o reino de Deus. Você vai ver Deus prosperar a sua vida. Você vai ver Deus te recompensar. Aleluia. Você vai ver Deus te abençoar mais e mais, porque você se preocupa com as coisas do reino de Deus. Estou te falando sério. Quantas vezes eu olhei para esses pastores ricos e eu falava mal, murmurava: por que ele não dá esse dinheiro para os pobres? Por que ele não faz isso para os pobres? Na verdade, os que eu conheci já estão fazendo. Já estão fazendo. Mas o segredo é que eles não conseguem parar a fonte de entrada. Está entendendo, meus irmãos? Não conseguem, porque não é eles que vão parar a fonte. A fonte não vai secar enquanto eles estiverem pensando no reino, trabalhando para o reino, investindo no reino, orando para o avanço do reino. Coisas sobrenaturais acontecem na vida deles. É isso, meus irmãos, é isto. Glória a Deus. Então eu te dou essa recomendação hoje. O maior empreendimento espiritual que você pode fazer na vida é orar para o avanço do reino de Deus, é investir no avanço do reino de Deus, é ajudar para que o avanço do reino de Deus venha acontecer. Quanto mais você luta para o avanço do reino, quanto mais você trabalha para o avanço do reino, mais Deus te recompensa. Aplausos para Jesus. São Mateus capítulo 6, versículo 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas sem exceção vos serão acrescentadas. Será que eu posso mudar o que está escrito? Posso, irmão Carlinhos? Posso? Posso, irmão Maurício? Não posso mudar. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas, todas as demais, disse Jesus, todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Amém? Você quer uma bênção de Deus? Busque o reino primeiro. Você quer mudar sua vida financeira? Busque o reino primeiro. Você quer ter uma mansão? Busque o reino de Deus. Você quer avançar financeiramente? Busque o reino de Deus. Você quer mudar de vida? Invista no reino de Deus. Você quer avançar? Ore para o avanço do reino de Deus.
Porque quando você planta na terra, da terra você colhe. Quando você investe no banco, do banco você colhe. Mas quando você investe no reino, do reino você colhe. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Vou parar por aqui hoje. Vamos parar. Aleluia, glória a Deus. Vamos fazer uma oração para o reino agora? Vamos? Vamos ou não vamos? Então ficamos de pé agora. Ficamos de pé em nome de Jesus Cristo. Toda segunda-feira você vai ouvir falar de oração. Até você gostar de oração. Até eu ver você prosperando, porque você vai estar orando para o reino de Deus. A sua prosperidade vai vir quando você se preocupar com o reino de Deus. É ou não é, igreja? Aleluia! Se Deus é fiel com sua palavra, e Ele é fiel com sua palavra, pode ter a certeza, todas as coisas lhe serão acrescentadas. Vamos orar para o reino? Vamos. Primeiro vamos orar para Deus firmar os novos convertidos nesta igreja. Tem muitos novos convertidos. Vamos orar para os novos convertidos, para que eles venham se firmar na fé, firmar na palavra, firmar na igreja, em nome de Jesus. Orando para eles, você está orando para o avanço do reino de Deus. Todos dando glória, 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 glória a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Olha lá quantas pessoas estão orando para o reino. Olha quantas pessoas estão orando para o reino. Olha quantas pessoas estão orando para o avanço do reino. Oh, meu Deus, venha, Senhor, responder a oração do teu povo, que estão agora de joelhos, Senhor, que estão orando em favor do avanço do reino. Meu Deus e meu Pai, meu Deus e meu Pai, Tu és poderoso, Tu és maravilhoso, meu Pai. Santo Deus, aqueles que estão orando para o avanço do Teu reino, Senhor, como diz a Tua palavra, o reino primeiro, e as demais coisas lhes serão acrescentadas. As demais coisas lhes serão acrescentadas. Se você buscar para o reino primeiro, se você orar para o reino primeiro, se você investir no reino primeiro, meu Deus e meu Pai, ajuda o teu povo, Senhor, orar em favor da igreja, orar em favor dos novos convertidos, para se firmarem na fé, se firmarem na oração, se firmarem na palavra, se firmarem nesta igreja, em nome de Jesus Cristo, ó Deus. Em nome de Jesus Cristo, Pai, ajuda, Senhor, ajuda, meu Deus, ajuda, Deus poderoso, o teu povo clamar em favor do reino, entregar a sua vida para o reino, gastar e ser gastado em favor do reino, em favor do reino, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Sim, meu Deus, fortalece os novos convertidos na fé, na oração, na palavra, nesta igreja. Fortalece os obreiros, fortalece os membros na oração, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, meu Pai, eu te peço agora, Senhor, ajuda a tua igreja, orar sem cessar, orar sem cessar, orar para a vida toda, orar a vida toda, orar a vida toda, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Do Espírito Santo.